É com grande alegria que saudamos todos e todas vocês conectados neste espaço virtual para darmos início às atividades do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso. Agradeço de forma muito especial à professora doutora Ângela Marques, da Universidade Federal de Minas Gerais, por ter aceitado o nosso convite para proferir não apenas a aula que inicia o nosso semestre letivo, mas também a aula que inaugura o próprio PPG-Com da UFMT. As ações deste encontro não são as ideais, mas, sinceramente, enfim, não substituem o encontro físico, não é? Mas não nos impedirão, certamente, de estabelecer trocas muito profícuas na tarde de hoje, né? Apesar de nós estarmos aqui para ouvir a professora Ângela Marques, protagonista da tarde de hoje, né, nossa convidada especial, a dimensão histórica desse encontro de inauguração do PPG-Com exige algumas palavras de contextualização, né? Este que é o 90º Programa de Pós-Graduação em Comunicação do país, o primeiro mestrado em comunicação do estado de Mato Grosso. O PPG-Com foi aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão em 8 de agosto de 2019. Submetido à criteriosa avaliação da CAPES, recebeu autorização de funcionamento em 28 de novembro do mesmo ano, 2019. Desde então, nós temos trabalhado para iniciar formalmente as atividades do nosso programa. Neste momento, portanto, já temos a primeira turma constituída e um novo edital lançado para a constituição da turma de 2021. Embora o PPG-Com inicie formalmente hoje as suas atividades, a história do programa é um pouco mais recuada. Teve início nos primeiros meses de 2019, a partir do esforço coletivo de docentes dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, radialismo e cinema e audiovisual do Departamento de Comunicação da UFMT. Foi o trabalho coletivo e engajado de diferentes colegas, inclusive de fora da UFMT, colegas do campo da comunicação também, que permitiu a construção da proposta que hoje começa a caminhar e que nos enche a todos e a todas de orgulho. É preciso ressaltar que o PPG-Com surge em um momento de simbolismo maior para a UFMT. Em 2020, a instituição comemora 50 anos de existência e 30 anos da fundação de seu primeiro curso, do seu curso de comunicação social, né, onde tudo começou. Em dezembro de 1990, os primeiros passos da longa trajetória de formação superior de profissionais da comunicação eram dados por um valente grupo de professores e professoras, oriundos do mercado, em sua maioria. Esses pioneiros e pioneiras iniciaram um processo que viria certamente a ter impacto decisivo na profissionalização do mercado midiático em Mato Grosso e na região. Desde então, o Departamento de Comunicação da UFMT formou centenas de profissionais e passou por diversas transformações que expandiram as perspectivas de crescimento da área no Estado, lançando as bases, depois, futuramente, hoje, para a criação de um programa de pós-graduação estrito sensu. Ampliaram-se as vagas nos cursos de graduação, as condições físicas foram melhoradas, o número de docentes doutorados foi enormemente aumentado, e novos professores e professoras chegaram ao Departamento de Comunicação, oriundos de diferentes programas de pós-graduação do país. Esses foram fatores decisivos para o alargamento de iniciativas no campo da pesquisa em comunicação no nosso departamento, com a ampliação do número de projetos de pesquisa, muitos em parceria com outras instituições, a criação de grupos de pesquisa conectados com redes nacionais e internacionais, e a constituição, claro, de uma massa crítica formulada a partir da atuação dos docentes, das docentes, em diferentes espaços de reflexão. A criação do mestrado em comunicação na UFMT resulta, portanto, de um processo paulatino de amadurecimento interno das possibilidades da pesquisa em comunicação, como eixo primordial na compreensão do tempo histórico contemporâneo, sobretudo por meio do estudo de fenômenos muito caros a esta região multicultural do nosso país.
o programa de pós-graduação em comunicação da UFMT é constituído pela área de concentração, comunicação e poder, e por 2 linhas de pesquisa, política e cidadania, e estéticas e narrativas. A área de concentração pretende pensar a comunicação como um espaço de ação e de mediação simbólica de fenômenos da vida social na sua relação com as diferentes formas de exercício do poder. Parte-se do pressuposto de que tanto os processos e as práticas comunicacionais quanto o âmbito estético e narrativo dos objetos estão perpassados por relações e fluxos de poder. A concepção de poder aqui discutida, claro, extrapola o viés puramente partidário, articulando também processos socioculturais e simbólicos afetados pelas mediações comunicativas a partir de uma perspectiva cidadã. Pensa-se a comunicação como arena de debate público, as possibilidades de desenvolvimento democrático, da representação das diversidades. De igual modo, comunicação e poder, nossa área de concentração, contempla objetos de pesquisa com foco nas composições narrativas e estéticas, a materialidade das produções midiáticas, os usos e práticas que desafiam pesquisadores e pesquisadoras a olhar para além dos aspectos técnicos que envolvem, portanto, os processos comunicativos. Resta-me expressar novamente a alegria, mas, sobretudo, o desafio, né? Em primeiro lugar, a emoção, devo dizer que estava compartilhando há pouco com colegas, é um momento para mim e para todos nós muito emocionante, muito tocante, mas é importante, além da alegria, ressaltar o desafio que se impõe a cada um e a cada uma de nós, docentes e estudantes do PPG-Com, para o trabalho da construção do conhecimento em comunicação num contexto político de tantas adversidades para a pesquisa científica no nosso país atualmente. Ainda assim, é nosso dever seguir resistindo e produzindo ciência com vistas a uma efetiva transformação da realidade. Abrir, começar um programa de pós-graduação novo, neste contexto em que nós estamos vivendo, é, por si só, um ato de resistência. E, para isso, é fundamental que defendamos a pós-graduação e a universidade pública em todos os momentos, na vida e também nas nossas pesquisas. Para concluir, o PPG-Com não é uma conquista apenas da UFMT. O PPG-Com é uma conquista de toda a população de Mato Grosso, das instituições de ensino públicas e privadas do Estado, dos profissionais que atuam no mercado e que desejam pensar criticamente as práticas profissionais, muitos deles egressos do curso de comunicação da UFMT, dos estudantes da graduação da UFMT e não só, que se identificam com o universo da pesquisa. O PPG-Com, portanto, é de todos e de todas nós. É uma conquista da região centro-oeste e também de toda a região da Amazônia, da qual, orgulhosamente, fazemos parte. A articulação, aliás, entre os programas que integram a região amazônica do nosso país é estratégica para nós, para que possamos fortalecer a pesquisa na região e incluir, certamente, agendas de pesquisa que nos são regionalmente muito caras e muitas vezes não estão contempladas nos grandes tópicos de pesquisa hegemônicos do nosso campo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao programa de pós-graduação em comunicação da UFMT, vida longa ao nosso PPG-Com. E durante a fala eu me dei conta de que, deseducadamente, eu não me apresentei, mas eu sou o professor Bruno Araújo, professor do programa e, neste momento, também coordenador do programa, função que exerço com muita honra e gratidão pela confiança dos meus pares no exercício dessa função nesse momento de início da trajetória do PPG-Com. Muito obrigado a todas e a todos, e passo a palavra ao nosso diretor da FCA, da Faculdade de Comunicação e Artes, professor Aclise Matos. Bruno, parabéns. É com grande satisfação que a gente inaugura o nosso tão sonhada pós-graduação em comunicação, a primeira de nosso estado específico, que era um sonho de muitos anos. É uma luta de muitos, como você bem falou,
E eu queria parabenizar primeiro a equipe que trabalhou na sua pessoa. Sei que é uma equipe grande de professores muito talentosos, muito queridos, que chegaram nos últimos anos. Eu queria parabenizar a UFMT na figura da nossa pró-reitora, a professora Ozerina Vitor de Oliveira, que deu uma grande ajuda para a gente, sempre esteve conosco juntos. Além dos 30 anos do nosso curso de comunicação, dos 50 anos da nossa UFMT, estamos fazendo 5 anos da faculdade também, que foi criada em 4 de dezembro de 2015, né? Esse ano vai fazer 5 anos, então temos esses ciclos de 5 e 10 anos. Então, desejar que todos os alunos, desejar um grande sucesso a todos que estão trabalhando no curso, seja no lado dos técnicos, dos professores e dos alunos. É uma luta, mas é uma luta que vale a pena, porque a sociedade só se transforma através do conhecimento, da ciência, e uma ciência aplicada em benefício de todos. Por isso, comunicação ela tem esse dom de tornar comum as informações relevantes, né? Então, é com grande honra, com grande satisfação. Eu falei também que estão fazendo 10 anos que nós começamos o nosso Dia Inter com a Federal de Minas Gerais. O professor Bruno Leal veio aqui fazer a entrevista para qualificar a gente, para ir ver quem poderia fazer. Foi um tempo de muita luta, de muito aprendizado. A professora Ângela, nossa grande convidada de hoje, é uma pessoa talentosíssima, queridíssima. Me lembro sempre dos módulos que nós fizemos, ela em companhia do professor André Brasil, e ela, sempre com o talento, ela conseguia ler, simplificar, fazer um PowerPoint que sintetizava assim, com uma clareza fantástica. Eu lembro do Carlos Mose, do Guattari, que ela descobriu coisas ali. Eu tinha lido o livro e ela conseguiu perceber sutilezas assim, né? E é um livro muito interessante, porque fala sobre o ritmo da modernidade. O livro é do final do século passado, 1995, né? Ele já falava da aceleração técnica, um mundo cada vez mais voraz, e que era preciso encontrar pontos de desaceleração para que a poética pudesse surgir. Muito bem. A nossa linha aqui, o nosso próprio PPG-Com, é comunicação e poder. O poder, ele é um verbo, né, que também pode ser um substantivo, mas como verbo, ele tem aquela pessoa do eu posso. Eu queria salientar como poeta, que é a minha praia aqui, que tornar possível é também um ato de poder. O poder poético cria imaginários possíveis, o poder científico cria cenários possíveis. Então, quando a gente fala sobre o poder, ele é também a capacidade que todos nós temos coletivamente e individualmente de tornar possível coisas. Então, com essa pequena ligação entre a possibilidade e a nossa própria potência, né, que seria de tornar algo que é virtual a ser real, eu queria salientar que nós, na nossa luta, de todos nós, professores, instituição e dos próprios alunos, que a gente só vai fazer porque os alunos demandam, né? Eu queria enfatizar esse lado da possibilidade como fruto do poder também, o poder de tornar as coisas virtuais em reais. Era isso, agradecer imensamente a todo o grande grupo que fez esse esforço institucional, científico, acadêmico, desejar que seja um grande sucesso para todos nós, tá bom? Passo a palavra, então, agora, mais uma vez, à professora, nossa pró-reitora, Ozerina Vitor. Muito obrigado a todos, Ozerina, muito especialmente a você e ao Bruno, os meus créditos aqui de muito sucesso. Eu que agradeço, professora Clísia de Matos. Então, agradeço a palavra de ordem hoje, a minha agradecimento e parabenização. Então, eu agradeço ao professor Bruno por
pela oportunidade, por esse presente de estar aqui com vocês, nesse momento tão importante, que é o primeiro dia do programa de pós-graduação em comunicação da UFMT. Então, gostaria de, em relação aos parabéns, destacar mesmo os parabéns, inicialmente, à UFMT, porque com a criação do programa de pós-graduação em comunicação, não é apenas um programa a mais, um curso de mestrado a mais. A criação do programa de pós-graduação em comunicação, do PPG-Com, é um passo largo na consolidação da pós-graduação na UFMT. E por que consolidação da pós-graduação nesta instituição? Porque nós não tínhamos, como o professor Bruno tão bem salientou, nós não tínhamos nenhum programa de comunicação, de pós-graduação estrito sensu em comunicação no estado de Mato Grosso. E aí tínhamos uma demanda muito grande reprimida. O professor Bruno, com seu foco histórico na sua fala, colocou aí na trajetória do curso de graduação as centenas de profissionais egressos da graduação e que aguardavam pela criação desse curso ansiosamente. Então, para a UFMT, é um acontecimento, tá? É um fato muito importante, é um alcance de um objetivo que está lá no nosso PDI, que é consolidar a pós-graduação na UFMT. Mais do que parabenizar por alcançar um objetivo, né, institucional, a gente parabeniza também a própria unidade, né, a Faculdade de Comunicação e Artes. Eu acompanho aí a atuação do professor Aclise de Matos no Consune, né, e em outras frentes de gestão aqui na UFMT, sempre atuante, sempre com a responsabilidade, sempre com o afinco de quem defende um propósito, de quem defende a unidade e o melhor para essa unidade. E o avanço na criação e na realização desse sonho. A professora Cris destacou o sonho em sua fala. Então, a realização, sim, não só de um plano institucional, mas da unidade, da universidade, mas também uma realização de sonhos dos gestores, né, da FCA, do corpo docente. Então, acompanhei também a luta e o trabalho desse grupo de professores que se dispuseram a elaborar a PCN, porque o programa está começando hoje, mas foi super importante o professor Bruno, hoje coordenador, né, do programa de pós-graduação, do PPG-Com, destacar toda a trajetória, né, desse grupo, a luta, o trabalho insistente. Quando a PCN, que é a apresentação da proposta de curso novo, chegou na ProPG, essa proposta estava muito bem elaborada. Eu li assim, fiquei muito admirada e não lembro de tê-la devolvido para complementações, porque estava muito consistente. Então, é um grupo bastante qualificado. Também, como foi destacado na história, o corpo docente tem uma formação muito boa, uma formação altamente qualificada em outros programas de pós-graduação, e mesmo os mais jovens, né, os professores mais jovens, como o professor Bruno, eles já começam com um potencial intelectual, com uma formação intelectual, com uma formação na área de conhecimento bastante especializada. E com um engajamento, mais que isso, porque aí não é só a capacidade técnica, a qualidade da formação, mas o engajamento do professor Bruno. Então, parabéns também
a essa equipe, parabéns ao corpo docente que hoje compõe o PPG-Com e que inicia o programa. Parabenizo também os estudantes, tá? Provavelmente realização também de sonhos, não só de projetos profissionais, mas de sonhos, conseguindo aí as primeiras vagas no programa de mestrado, né? No curso de mestrado em comunicação. É a primeira turma, então é algo muito emocionante mesmo, como destacou o professor Bruno. Então, é uma emoção estar aqui, parabenizando vocês, me dirigindo a vocês. Eu destaco, eu já estou no 4º ano da minha experiência como gestora na pós-graduação. É uma área que eu tenho uma afinidade, tenho um gosto, tenho amor pelo trabalho na pós-graduação. A pesquisa e a formação, elas acontecem simultaneamente. A realização dessas pesquisas, de cada um de vocês que conseguiu essa vaga, vai realizar a sua pesquisa em parceria com o orientador e a orientadora, e isso é uma grande realização. Fazer uma pesquisa de mestrado, depois a de doutorado, e isso nunca para, tá? E é bom que seja assim. Vem o pós-doutorado, então, parabéns por terem conseguido essa vaga. Desejo muito sucesso para vocês, tá? Desejo muito sucesso mesmo. Desejo felicidades nesse trabalho, muita alegria. Não sou poetisa, né? O poeta que é o professor Aclise Matos, mas destaco, foi muito importante. Eu nunca vi uma definição de poder tão grande, né? Tão potente, eu diria assim, como uma definição poética de poder apresentada pelo professor Aclise. Olha, muita satisfação em ouvi-lo, professor Aclise, como intelectual, como poeta. Né? E a entrada de vocês no programa é um espaço, sim, de poder. A pós-graduação é um espaço de poder. Por quê? É um espaço que potencializa escolhas, que cria possibilidades. Tentando me utilizar aí do conceito de poder que o professor Aclise nos expôs. Tá? Então, é um espaço de possibilidades, de vocês criarem possibilidades. Então, existe a universidade, tem mais de 50 programas de pós-graduação na universidade. Tem um pouco mais de 2.000 alunos na pós-graduação da UFMT. É pouco ainda, tá? Eu espero que esse número cresça cada dia mais. A essa turma agora aumenta, né, esse número e aumenta a potência também. Então, não só nossa, da UFMT, do corpo docente, da própria universidade, mas também de vocês. Então, aproveitem essa estrutura que é a pós-graduação. Os estudantes têm um espaço importante de participação, de criação de possibilidades, que é o colegiado do programa, que os estudantes participam de forma representativa. Os coordenadores dos programas têm seus espaços também na congregação da FCA, e também tem esse espaço coletivo, esse espaço potente no Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da UFMT. Então, não se intimidem por estarmos começando de forma remota. Tá? Afinal, vocês só estão nos ajudando nisso. Tá? Ninguém mais do que a área da comunicação. Quer dizer, a área da comunicação e a área das tecnologias, quem mais tem ajudado as instituições da educação nesse momento. Então, o poder está com vocês. Aproveitem, utilizem com a mesma responsabilidade de sempre. E eu espero encontrá-los pessoalmente nos corredores da universidade,
Espero encontrá-los também em outras salas web. E espero que desejo que vocês tenham muito sucesso. O corpo docente com o programa, os estudantes com seu mestrado e a FCA, né, professora Cris, com mais um programa de pós-graduação. Então, parabéns, eu desejo sucesso a todos e declaro iniciado o programa de pós-graduação em comunicação. Declaro que foi registrado na plataforma Sucupira hoje o início desse programa. Então, está iniciado. Parabéns, parabéns. E desejo sucesso.